Nós estamos aqui em uma entrevista exclusiva com o Dr. Jairo Pereira. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. E nós gostaríamos de realizar uma entrevista com o senhor mediante os assuntos que vêm tomando conta de nossa cidade, nos blogs, nas redes, sobre o assunto de suas contas. Tá bom? Doutor Jairo, qual a sua opinião sobre a decisão da Câmara de Vereadores sobre a rejeição de suas contas do exercício do ano de 2003? Eu queria logo dar bom dia aos amigos da Rádio Nova Esperança, dizer que não perca a esperança, que São Lourenço, se Deus quiser, será aquela cidade tranquila, com emprego, com saúde e educação. Não percam a esperança, porque eu também não perdi, e logo, logo a gente vai mudar esse quadro caótico, triste que vive a nossa cidade. A Câmara de São Lourenço, durante toda a sua história, nunca reprovou conta de nenhum prefeito. Aprovou todas as contas, sendo a exceção a minha. E por que reprovar minhas contas? Para se criar um problema dentro da população de São Lourenço, dizendo que eu tenho um problema e que se eu for candidato a prefeito de São Lourenço, não serei porque essas contas foram rejeitadas. Primeiro eu quero tranquilizar as pessoas que gostam da nossa cidade, que querem bem a São Lourenço, que querem ver São Lourenço cada vez melhor, que essas contas reprovadas não me impedem de eu ser candidato, porque a decisão é a última da Justiça. Quem decide é o Tribunal Regional Eleitoral e a própria Justiça Comum, onde nós iremos, após receber a documentação dessa rejeição, entrar na Justiça e provar que nós temos razão. Quais as causas dessa rejeição? Primeiro, porque eu contratei um órgão, OCIP, no ano de 2002, 2003, 2004, para contratar médicos e enfermeiros para o programa da saúde. Hoje, o governo do Estado tem um OCIP para contratar médicos e enfermeiros para as UPAs. Então vejam que não é nenhum crime. Eu tenho uma decisão do próprio Tribunal de Contas do Estado dizendo que eu poderia fazer parcerias com a OCIP para trás programas. Então, se o TCE manda eu fazer, por que agora eu estou errado? Tem alguém que está errado nessa história. Como é que você faça e depois não pode fazer? Ela só impediu de não fazer mais convênios, o TCE, a partir de 2006, enquanto eu cancelei o meu convênio com a OCIP em 2005. Então, eu só mantive o convênio durante os anos que o TCE me ordenou, dizendo que eu podia fazê-lo. Segundo, é outra discussão de contabilidade. O TCE diz que eu gastei 18,9 na educação. A lei diz que você tem que gastar 25, a lei de responsabilidade fiscal. Enquanto que o contador da prefeitura diz que a prefeitura gastou 27%. Então o TCE diz que gastou 18% e a prefeitura diz que gastou 27%. Quem tem a razão? Outro dado é que o TCE diz que eu gastei 54% com o dinheiro do Fundef pagando os professores. O correto é gastar 60%. Entretanto, o contador da prefeitura diz que eu gastei 181%. Quer dizer, a prefeitura diz que gastou 181% e o TCE diz que gastou 54%. Quem tem a razão? Aí nós, na nossa defesa na Câmara, que nunca reprovou conta de nenhum prefeito, aprovou todas, inclusive quando eu era prefeito, durante 8 anos. 3 contas do Labanca foram aprovadas na minha gestão, sem nenhuma interferência minha, inclusive fui procurado por 3 vereadores da minha bancada, pedindo para que eu chamasse a bancada para reprovar as contas de Labanca. Eu disse que não fazia política por baixaria, não queria ganhar a eleição no tapetão, e que para mim era um prazer disputar a eleição de novo com Labanca, porque eu queria que o povo reconhecesse quem era o melhor administrador para São Lourenço. E não deu outra. Eu ganhei em todas as urnas, uma coisa inédita em São Lourenço. Nenhum prefeito ganhou em uma eleição em todas as urnas, mais de 200 urnas, e eu saí ganhando todas as urnas. Porque eu fui melhor administrador, e o povo sabe disso, está vendo a cidade como se encontra. A nossa cidade está um caos, chega a dar uma tristeza no coração ver São Lourenço como está. Só se vê obra do governo federal. Foi feita uma ponte que já tinha no cronograma, que foi obra do governo estadual. Foi feita uma UPA, que foi da obra do governo federal. Quer dizer, o governo municipal não faz nenhuma obra. É uma obra por ano do governo federal. Então, São Lourenço se encontra num caos. E eu disse, não vou reprovar a conta de ninguém. No meu caso, não.
reprovaram pela primeira vez, a Câmara de Vereadores reprovou uma conta por questões contábeis. E na minha defesa eu dizia, peço à Câmara que chame o contador, escute o contador. Se não for convencido com isso, façam uma perícia contábil. O que é uma perícia? Pega os dois documentos, um perito da justiça, uma pessoa idônea, honesta, correta. Vai ver quem tem a razão. Mas eles não queriam isso. Não fizeram a perícia e reprovaram as minhas contas numa carreira enorme. Não sei por que tanta pressa. Para me criar um problema durante a opinião pública, dizendo que se eu decidir ser candidato a prefeito, eu não posso. Tem nada a ver, gente. Quem decide é a justiça, nós já estamos entrando na justiça, vamos provar que eu não cometi nenhum dano. Inclusive o próprio Tribunal de Contas diz que o prefeito não tem que devolver nenhum dinheiro, que o prefeito não vai ser multado e que o prefeito não cometeu nenhum ato de improbidade, apenas tem erros na contabilidade e que é por isso que está penalizando o prefeito. Por isso que eu estou tranquilo, a população fique tranquila, que nós vamos vencer na justiça, porque existe justiça ainda nesse país. Em resumo, então, é problema contábil. E não vai ser muito difícil de se resolver, uma vez que é só fazer uma perícia, como o doutor já falou. Muito bem, a nossa segunda pergunta é a seguinte. Com relação ao que o senhor falou nos blogs, o senhor realmente vai processar o presidente da Câmara de Vereadores de São Lourenço da Mata? É o Leonardo, né? O Leonardo, eu conheci esse rapaz, uma pessoa humilde, simples, temente a Deus, um evangélico. Inclusive, eu ajudei, fez parte da minha administração, no Pereirão. Conheci assim. De uma hora para outra é vereador, graças à vontade de Deus do povo. Esse rapaz se torna arrogante, vaidoso, prepotente e, acima de tudo, caluniador. Quando você calunia alguém, essa pessoa perdeu o temor a Deus. Porque Deus dá o troco lá na frente, Deus é justo. Deus não quer que nenhuma pessoa humana deseje o mal ou faça o mal. Porque a maior pregação de Deus é amar o próximo a si mesmo e perdoar. Como é que eu sou um evangélico, uma pessoa de Deus, e penso em fazer o mal caluniando, não é? Ele disse no jornal Folha que eu desviei, o que eu vou devolver R$1 milhão. Onde o TCE não diz isso, disse na rádio da Mata que eu vou devolver R$1 milhão. Ele está dizendo, se eu tenho que devolver, eu roubei R$1 milhão. Eu, durante toda a minha vida pública, gente, se eu não pude fazer o bem a todos, mas só fiz o bem. Nunca fiz mal a ninguém. Nunca procurei fazer o mal, perseguir quem quer que seja. Pela primeira vez na minha vida, eu estou entrando com um processo civil e criminal contra esse rapaz. Pela primeira vez, estou processando para que ele prove aonde eu desviei R$1 milhão. Se ele não provar, ele vai para a cadeia. É só complementando o que diz a Bíblia, quem planta colhe, né? Se não está com certeza do que vai falar, é bem melhor ficar calado. Muito bem, nossa terceira pergunta é a seguinte. A decisão da Câmara impede o senhor de sair candidato a prefeito? Como é o processo? O TCE faz um relatório e encaminha para a Câmara. A Câmara tem poder de aceitar o TCE ou recusar. O que é que eu esperava dessa Câmara? Fizesse uma perícia contábil com um perito da Justiça, seria provado que minhas contas estavam certas e eles aprovassem. Mas eles assim não fizeram. Eles me criaram um ato novo, um fato novo, que eu, inclusive, vou entrar na Justiça pedindo ao Poder Judiciário que me faça essa perícia para ver se as minhas contas estão certas ou não. E na hora que eu ganhar na Justiça, eu vou, inclusive, entrar no TCE, pedindo que o TCE reveja isso, e logo em seguida entra um TRE. Inclusive, gente, erros contábeis, mesmo que tenha havido um erro contábil do meu contador, quem faz o cálculo não é o prefeito. Eu sou médico, sou biólogo, sou professor e não sou contador. Mesmo que isso aconteça, já existem decisões do próprio Tribunal de Justiça, o TRE, por exemplo, o presidente do TRE, hoje do Estado de Pernambuco, tem uma decisão dele inocentando um ex-prefeito porque houve problema com esses cálculos. Com a nova lei de responsabilidade social, é muito cálculo. É cálculo para educação, saúde. Então, esses cálculos podem ter erros. E o prefeito é inocentado. Por exemplo, tem uma ação já, uma ação e uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça inocentando vários ex-prefeitos
com relação a esses cálculos contábeis. Porque o prefeito nomeia um contador e tem que confiar no contador. O prefeito não pode ser penalizado se o contador errou no cálculo. Mas eu tenho confiança, porque o nosso contador tem garantido todo dia a mim, doutor Jairo, minhas contas estão corretas. Foi o TCE que errou. Então, nós estamos pedindo uma perícia da justiça. Então, por isso aí não me impede de jeito nenhum de ser candidato. Não impede que eu seja candidato a prefeito de São Lourenço. O povo fique tranquilo, as pessoas que estão sofrendo, morrendo nos corredores do Hospital Getúlio Vargas, restauração, os filhos que estão indo para as escolas que não têm merenda, a cidade abandonada, buraco, a violência voltando, as pessoas que estão apavoradas com tudo isso, que amam a cidade de São Lourenço. Fiquem tranquilos que a gente, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, primeiro Deus, se for da vontade de Deus, se for da vontade do povo e a justiça será correta, isso não vai impedir que eu seja candidato. Ok, muito bem. Nós queremos lembrar que estamos em entrevista aqui em estúdio com o Dr. Jairo Pereira, na rádio Nova Geração FM 97,9. E com relação à vontade de Deus, doutor, eu creio que uma das manifestações disso é um apoio espontâneo que o CIPESD, que é o Conselho Interdenominacional de Pastores Evangélicos de São Lourenço da Mata, está manifestando o senhor. Eu, no caso, pastor Clécio, na qualidade de vice-prefeito, venho formalizar isso aqui ao vivo, tá bom, gente? Pessoalmente, que o Conselho ele já manifesta esse total interesse na sua pré-candidatura à Prefeitura de São Lourenço da Mata, porque o que a gente tem visto não é fácil. O trabalho evangélico ele é muito nas bases e a gente tem visto que os bairros mais pobres estão sofrendo muito. Tá bom? Nossa quarta pergunta diz respeito ao o amigo, se é que eu posso colocar assim, amigo em termos de profissão, tá, gente? Na sua concepção, o que é que o senhor achou do comportamento do locutor da rádio da Mata FM? Olha, a da Mata depende da ajuda financeira da prefeitura. Ela não sobrevive se não houver uma ajuda, uma parceria com a prefeitura. Durante anos que eu fui prefeito, eu mantive essa parceria com a da Mata. A gente tinha um convênio, legalmente, pagava a da Mata e ela pagava os seus profissionais, as suas despesas. Em nenhum momento eu usei a da Mata para falar mal do ex-prefeito, para dizer se a minha administração ia mal ou boa por causa do ex-prefeito. Porque o péssimo administrador, ele fica procurando defeito no outro, para justificar a sua incapacidade de administrar a prefeitura. Eu digo sempre, se o Labanca não tem capacidade de administrar a cidade, renuncia, entrega a professora Iris, que eu tenho certeza que vai administrar muito melhor do que ele. Aí não, aí fica colocando culpa, tudo que acontece hoje na cidade é culpado de Jairo. Vai fazer 3 anos e está aí a cidade num caos, é Jairo o culpado? Então tem sido o saco de pancada dessa rádio, injustamente, para justificar que o município vai mal. Eu peguei a cidade um caos e deixei, todo mundo lembra como eu deixei a cidade. Deixei a cidade uma beleza, com índice de violência lá embaixo, com geração de emprego, com tudo. E esse rapaz, esse locutor, o Mário Silva, quando vivia lá às custas dos benefícios do dinheiro da prefeitura, Jairo era o melhor. Jairo não tinha defeito. E de uma hora para outra, porque está recebendo salário pago pela prefeitura, está recebendo dinheiro da prefeitura, ele agora se volta arrogantemente. Aquilo não era uma entrevista. Primeiro, não deixava eu falar e me agredia, gritando. Não tinha sentido para aquilo. Eu calmamente ouvia e não conseguia fazer minha resposta. É uma pena que as pessoas mudem de opinião por causa de algum dinheiro que receba da prefeitura. Então, infelizmente, essa não é a conduta de um profissional. O profissional tem que ser neutro e tem que ouvir ao outro lado. Não me deram nem sequer 10 minutos na rádio para que o povo ouvisse a minha defesa. Mas, graças a Deus, olhe, Deus é muito bom comigo. Algo errado que fizeram na rádio ali, impedindo que eu falasse, aquela violência toda, só me serviu para o povo ver quem é arrogante, quem tem defeito. Só é comparar a minha atitude com a atitude daquele rapaz. Eu tenho pena porque isso é uma roda gigante, isso muda, e daqui a um ano vai ter outro prefeito, vai ter outras pessoas administrando, não é? E ele vai uma vez precisar, quem sabe, né? Não é assim que se faz política. Muito bem, gente amiga, é isso aí. O conceito de uma entrevista é simples, o locutor faz a pergunta e o interlocutor responde, mas não foi dado esse direito.
Nas suas andanças, é a nossa quinta pergunta, nas suas andanças, como se vê a situação dos bairros da cidade de São Lourenço da Mata? Com muita tristeza. Primeiro, quando eu vou descendo a Ladeira Liberato, já vejo a diferença. Porque o portal era iluminado, conservado, aí você vai vendo, na principal, na avenida, vai vendo logo o caos. Quando você entra para o São João em São Paulo, Penedo, aí você encontra uma pessoa, por exemplo, eu tive 21, eu fui fazer uma visita, me pararam umas 5 ou 6 senhoras, todas com exame de sangue, de fezes e urina, na mão, porque não tinha médico no posto. Então não tem médico, não tem dentista, as escolas sucateadas, a merenda de péssimo... A gente tinha uma cozinha industrial que preparava centenas de pratos de comida da melhor qualidade. Da melhor qualidade, já saía. Não teve um caso de diarreia, de infecção intestinal, porque a água era um poço. Água mineral que fazia a comida das crianças. Saía na quentinha. Acabaram. Né? Nós tínhamos o disque ambulância, você ligava. E o mais agravante, o mais que eu fico... Eu tenho assistido amigos morrer nos corredores do Hospital Getúlio Vargas. A gente não tem mais hospital. Eu fiz 3 ou 4 reformas nesse hospital quando fui prefeito, inclusive na sala de cirurgia, nunca parei o hospital. Eu nunca fechei o hospital. Porque fechar um hospital, quem não tiver um plano de saúde hoje, porque o problema, gente, não é o posto de saúde, não. Você não tem como ser consultado no posto, porque falta médico, pega R$30 no sacrifício, vai aqui nessas clínicas populares, que eu tenho colegas que vêm atender aqui, e que falam, Jairo, o povo está desassistido em São Lourenço. Tenho vários colegas que estão sendo atendendo aqui nessas clínicas. Paga R$30 atendido, faz um sacrifício, compra o remédio, tudo bem. Mas o problema é quando um ente querido teu precisa de uma cirurgia de vesícula, quando de uma cirurgia de apendicite, quando tem um derrame. Vai para onde, gente? Pega na UPA, a UPA aplica uma injeção de dipirona, bota numa ambulância e manda para Recife. Chega lá, os hospitais superlotados, bota num corredor, num soro, no chão, 100 pacientes para 2, 3 médicos. Ele só vai olhar quando você está morrendo. E eu conheço dezenas de amigos que foram embora porque São Lourenço não tem hospital. E estão falando que vão abrir maternidade. Pronto, é o caos. São Lourenço tem que ter hospital, não pode ser maternidade, não. Tem que ser maternidade e hospital. Eu soube que vão reabrir como maternidade. Aí, meu Deus, o que é que vai ser dessa população de São Lourenço? Isso é muito... Eu tenho sido muito procurado nos hospitais onde eu trabalho, pela população, uma prevenção de câncer de colo do útero se faz. Uma ultrassonografia da mama, porque, segundo lugar de câncer na mulher, é câncer de mama. A gente tinha um serviço aqui em São Lourenço, que a gente atendia 400, 500 ultrassonografias por semana. Eu fazia mais de 3.000 prevenções de colo do útero por semana. Hoje não se faz mais isso. Então, infelizmente, as minhas queridas amigas mulheres estão já com um diagnóstico de câncer já tardio. E algumas morrendo de câncer, que é um exame tolo, uma ultrassonografia. Hoje, se não tiver R$50 em São Lourenço, não faz essa ultrassom. Quer dizer, não tem ultrassom. A gente tinha um programa para os idosos para cirurgia de catarata. Que programa? Centenas de velhinhos hoje estão enxergando. De graça, fazia o exame, a gente levava para Recife, fazia a cirurgia com a lente de graça. Não tem mais isso. Então a saúde está um caos, a educação está um caos, a violência começa a voltar, as ruas esburacadas, não é? E você, por exemplo, eu soube hoje que o pátio de eventos, que beleza aquilo ali, todo murado, fazia um corredor de policiais, ninguém entrava armado, as famílias iam com tranquilidade, não tinha assalto dentro do pátio de eventos, que era todo murado. O lado uma companhia de policial, quartel de bombeiro, do outro lado o centro social urbano. O bandido não era doido, tentou cometer um assalto ali, porque estava ali, muitos policiais, não, vão acabar o pátio de evento. Vai voltar, festa nas ruas, sem nenhuma proteção. Eu me lembro que num carnaval, eu perdi um amigo galego, que tinha ali um barzinho, lá do centro social urbano, por causa de um carnaval. Um parente dele atirou num policial em Muribara, morreu, e depois morreu todo mundo, saiu matando todo mundo. Quer dizer, quem vai para uma festa
no meio da rua sem segurança. Lá era tudo tranquilo, pessoas urinavam no local certo, agora vão urinar na rua, vai ficar aquela fedentina e insegurança para a população nas festas de São Lourenço, que eu modifiquei, eu tornei essas festas trazendo dinheiro para São Lourenço, para se gastar em São Lourenço. Infelizmente, tudo está errado em São Lourenço. Dá-nos a ideia de que depois que se inaugurou a UPA, talvez, entre aspas, aí falo como leigo porque não sou médico, fechou-se o hospital apenas para má administração, vamos dizer assim. Doutor, com relação à estrutura do viaduto, que era um verdadeiro cartão postal de São Lourenço da Mata, foram retirados pela atual prefeitura. Qual a sua opinião sobre isso? Alegação que não tem fundamento. Porque reformar era não sei quantos mil e a prefeitura não tinha dinheiro. Oi, não tem dinheiro para reformar, para consertar. Por quê? Porque eles não consertaram durante os 3 anos. Foram abandonando. Se você vê as proteções do viaduto, estão todas enferrujadas. Se alguma criança encostar ali, pode cair. Quer dizer, mas é só o viaduto não. O que é que não está abandonado nessa cidade? É um crime isso. Era um cartão postal, era uma referência à cidade, aquela iluminação bonita, que nunca ficou bonita nesses 3 anos. Era tudo apagado. E agora eles tiraram. Estão acabando com a cidade. A cidade, nossa cidade, é uma tristeza ver a nossa cidade se acabando. E o outro detalhe, né, doutor? Agora retiraram aquilo que dava uma forma tão boa a nível de cartão postal, agora não tem iluminação. 3 amigos nossos já foram assaltados ali. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? O assalto é geral agora. Em toda a rua de São Lourenço está um assalto. É porque não se divulga. Estava havendo muito assalto na saída do banco. As pessoas não estavam divulgando. A imprensa não está divulgando o número de assaltos que está ocorrendo em São Lourenço. Então, é uma coisa séria. O Hospital Petronila Campos encontra-se fechado há bastante tempo. Já até comentamos sobre isso, mas com relação a só se abrir como maternidade, o senhor tem algo a acrescentar? Vai ser o fim da população de São Lourenço. É como eu disse, eu fiz várias reformas, nunca fechei o hospital. Agora, e esse hospital nunca funcionou. A partir que esse cidadão é prefeito, nunca funcionou bem esse hospital. Faltava médico, não fazia cirurgia como fazia, não tinha um atendimento adequado. Eu conheço pessoas que teve AVC, derrame, e que foi para o hospital, passou lá uma semana, eles mandaram para casa, morreu em casa. Um paciente de derrame, você não pode mandar para casa, porque é um paciente gravíssimo. Ele tem que tomar várias drogas no soro para se recuperar. Eles mandaram para casa, porque não tinha remédio no hospital. O hospital nunca funcionou. Nesses quase 3 anos, o hospital nunca funcionou. E para justificar, fizeram uma UPA lá. Uma UPA é urgência, gente. Bota lá um soro, uma dipirona, manda para Recife, para morrer em Recife. A UPA não resolve. A UPA é uma emergência, é um posto grande de saúde. Já que os postos não funcionam, aí manda para a UPA. Está quebrando um galho ali, enganando o povo. Mas o povo aí precisa de hospital para se internar. Tem uma pneumonia. Para onde é que estão indo as criancinhas com pneumonia? Para onde? Tem um problema sério de saúde, vai para onde? Um derrame. Está indo para onde? Tem muita gente morrendo por falta de atendimento de saúde em São Lourenço. E as pessoas sabem disso, estão sofrendo. E se for maternidade e hospital, a população vai sofrer muito. É preciso que a população comece a solicitar que não feche o hospital. Tem que ser hospital e maternidade. Com relação ao trânsito, o senhor já vislumbra alguma ideia para uma futura administração? Olha, eu tenho tantos sonhos. E eu me recordo que quando eu pedi para ser prefeito de São Lourenço, 4 anos eu trabalhei muito. Mas, doutor Jairo, os outros 4 não foram tão bons. Não foram. Sabe por que não foram? Porque quando eu ganhei a eleição em todas as urnas, foi um inferno. Eu passei 1 ano sem poder trabalhar, só me defendendo das denúncias que fizeram comigo. Juntou-se aí pessoas invejosas, raivosas, que jamais serão nada nessa cidade, porque quem pensa pequeno, só fazer o mal, não vai a lugar nenhum, não. Eu não conheço ninguém que só pensa fazer o mal e ir na frente, não é? Não pense que o Labanca me fazendo mal aí, ele vai fazer o sucessor, não. Quem faz o sucessor é o povo. O povo é quem resolve, quem elege. Não, eu vou tirar Jairo para Jairo não ser candidato. Ah, Jairo não é candidato, bota a irmã, bota um amigo, o povo vota porque Jairo está pedindo. Então é o povo que resolve.
mas eu, se Deus quiser, vou ser candidato. Então eu não faço política com maldade, não é? Vamos bater as convenções, tudo, eu não tenho dúvida. Se for da vontade de Deus, a gente vai resolver. Então, não se faz política assim, com maldade, com perverso. E por isso que eu tive o segundo ano com dificuldade. Mas quando eu me livrei dos problemas na justiça, aí fizemos pátio de evento, começamos a fazer aquelas pracinhas que as crianças brincavam, que estão abandonadas, começamos a melhorar a saúde, programas da saúde. Então, voltamos a resolver os problemas da cidade. Então, eu tenho certeza que eu tenho muitos sonhos. Eu resolvi, batalhão de polícia, era um sonho que eu tinha, trazer policiamento. Hoje são 300 homens, né? 300 policiais na cidade de São Lourenço, 2 núcleos de segurança. Eu me preocupava muito com segurança. Eu me preocupava com geração de emprego, aquele pátio de feira. Depois que eu fiz aquele pátio de feira, asfalto, aí vieram grandes lojas. Essas lojas todas, eu tirei o Flamengo dali, botei o Flamengo em outro lugar, levei o Ipiranga para outro lugar, para que aqueles pontos se transformassem em pontos comerciais. Quem tirou o Flamengo e Ipiranga da área do comércio fui eu. Levei para outra área para tornar aquela área de lazer, abri o cinema, não é? Fiz um pátio de evento ali, tinha outras ideias. Então eu estou cheio de sonhos. Porque na hora que você deixar de sonhar, a vida não tem mais sentido. Como eu disse Mas, doutor Jair, por que o senhor... Algumas pessoas me perguntam, eu vi isso. Doutor Jair, a gente está passando por isso, com esse homem na prefeitura, acabando a cidade, porque o senhor não ficou em São Lourenço e não fez força para doutor Tito Pereira. Qual foram as duas causas? Primeiro, eu tinha um sonho de ser prefeito de Camaragibe. Fui, o sonho não deu certo, houve alguns problemas, e eu agradeço a Deus porque não fui. Hoje eu sei, se eu fosse, eu estava em maus lençóis pelas companhias que estavam ao meu lado, né? Já estavam tramando armar uma coisa para me tirarem e o vice assumir. Tudo isso eles já estavam tramando, eu sem maldade nenhuma, pessoas me dizem isso. Então, graças a Deus, não aconteceu o sonho, que o sonho ia ser para o meu mal. E depois eu queria que o povo conhecesse 9 meses do trabalho do doutor Tito Pereira. Que não votasse em doutor Tito só porque eu estava pedindo. Não. Que conhecesse doutor Tito como administrador. Embora 9 meses fosse pouco tempo, mas era um tempo para a pessoa conhecer. O homem no poder se muda, porque dê poder ao homem para ver se o caráter presta ou não presta. E, infelizmente, não é? São Lourenço vive hoje, mais uma vez na sua vida, essa tristeza, esse caos que a gente está vivendo, a cidade se acabando. Muito bem, gente amiga. Nós, então, assim, vamos dar encerramento à nossa entrevista e agradecer ao doutor Jário e conceder o microfone aberto para suas considerações finais. Eu quero agradecer a ética, a correção, a maneira como se faz uma entrevista. É dessa maneira. Você educadamente me fazendo as perguntas, me dando o direito de eu responder. É assim que o povo precisa de uma imprensa correta, de um profissional como você. Que Deus faça com que essa rádio cresça e que as pessoas dêem mais audiência, porque é assim que se faz imprensa nesse estado, nesse município, com lisura, com independência, não impedindo que as pessoas se defendam. Meu muito obrigado, bom dia para todos e tenham fé em Deus que o povo de São Lourenço vai viver, se Deus quiser, bons momentos logo, logo. Muito bem, gente. Então, essa entrevista aqui ao vivo com o Dr. Jair Pereira, na Rádio Nova Geração FM 97,9. Nós queremos agradecer a Júlio César, a Dema, ao Wellington e ao pastor Robson. Esse amigo que vos fala, pastor Clécio. E mais uma vez salientar que o CIPESE já está apoiando a pré-candidatura do Dr. Jair Pereira. Um bom dia a todos, Deus abençoe e até lá.